Imagina você, no auge dos seus 17 anos, indo passar o Natal com a família, a cabeça cheia de planos, a ansiedade de ver o pai e celebrar a data juntos. Era assim que Juliane Köpke se sentia naquela manhã de 24 de dezembro de 1971. Ela e sua mãe embarcaram no voo Lança 508, um pequeno avião da companhia peruana que não tinha uma fama muito boa. Familiares e amigos já haviam alertado sobre os riscos, mas a vontade de chegar em casa, de estar com o pai, falou mais alto. O voo era curto, duraria cerca de 1 hora, e Juliane não imaginava que aquela seria a viagem mais longa e desafiadora de sua vida. O voo, que deveria ter decolado cedo, acabou atrasando por quase 7 horas devido ao mau tempo. Quando finalmente levantaram voo, tudo parecia dentro do normal. Mas Juliane, que sempre adorou viajar, sentia um desconforto estranho. Talvez fosse o instinto, aquele sexto sentido que às vezes nos alerta antes de uma tragédia. E a tragédia, de fato, não demoraria a acontecer. Cerca de 30 minutos após a decolagem, a aeronave entrou em uma zona de tempestade severa. O céu clareava com raios em todas as direções e o avião começou a balançar violentamente. Juliane lembra de ver malas caindo dos compartimentos, pessoas gritando em pânico, presentes de Natal rolando pelos corredores, até que, de repente, um raio atingiu o avião e incendiou um dos tanques de combustível. Nesse momento, o terror tomou conta de todos a bordo. O avião começou a perder altitude rapidamente. Juliane viu o que parecia ser o fim. Em meio aos gritos, ao choro e ao caos, o avião literalmente começou a se desintegrar no ar. A última coisa que ela lembra é de estar presa ao assento, sendo arremessada para fora da fuselagem, caindo em queda livre de 3.200 metros de altura, direto sobre a floresta amazônica. O que você faria nessa situação? O vento assoviando nos ouvidos, a floresta rodopiando embaixo e a sensação inevitável de que o fim estava chegando. Mas, surpreendentemente, o corpo de Juliane estava prestes a desafiar a morte. Ela não lembra do impacto da queda. Juliane perdeu a consciência e acordou apenas no dia seguinte, em pleno meio da selva amazônica, ainda presa ao assento do avião. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o céu entre as copas das árvores. O som da selva ao redor era assustador. A primeira sensação, estar completamente sozinha. O assento onde sua mãe estava sentada ao seu lado no voo, agora estava vazio. Juliane, ainda em choque, começou a perceber as feridas. Uma clavícula quebrada, cortes profundos nos braços e pernas, o olho direito tão inchado que ela não conseguia abrir. A dor era excruciante, mas o medo de estar sozinha naquela vastidão da floresta era ainda maior. Mas, mesmo ferida, Juliane não se desesperou. Ela havia crescido com pais que eram biólogos e, por isso, tinha aprendido algumas lições valiosas sobre sobrevivência. Seus pais trabalhavam em uma estação de pesquisa no meio da selva, então ela sabia, por exemplo, que encontrar água corrente era crucial. No entanto, antes de pensar em sobreviver, Juliane passou horas procurando sua mãe entre os destroços. A cada busca frustrada, o desespero aumentava. Mas o cansaço e a dor a forçaram a aceitar que estava sozinha. Ela encontrou um riacho próximo e lembrou de um conselho fundamental de seu pai. Siga sempre a água, ela te levará a pessoas. Mesmo com o corpo debilitado, Juliane seguiu o curso do riacho, esperando que ele a conduzisse à civilização. Ao longo dos dias, ela bebia a água da correnteza para se manter hidratada, mas não havia comida. O que restava eram alguns doces que ela havia encontrado nos destroços do avião. Esses poucos pedaços de açúcar a mantinham de pé. Durante os dias seguintes, a floresta amazônica se mostrou tanto sua aliada quanto sua inimiga. Por um lado, ela oferecia abrigo natural, ajudando a amortecer a queda e fornecendo água. Por outro, a selva estava cheia de perigos invisíveis. Insetos atacavam suas feridas abertas, e em poucos dias, seus cortes estavam infestados de larvas. O calor era insuportável durante o dia, e à noite, o frio castigava. A roupa que usava, um simples vestido, era sua única proteção.
E apesar de estar no meio da floresta amazônica, incrivelmente, Juliane não encontrou nenhum animal selvagem de grande porte, como cobras ou jaguares, que poderiam ter feito da sua situação ainda mais desesperadora. O auge do sofrimento veio no 8º dia, quando suas feridas estavam completamente infectadas. Ela sabia que precisava fazer algo, ou morreria ali mesmo. Foi então que, no 10º dia de sua jornada de sobrevivência, ela avistou algo que parecia um milagre. Um barco, ancorado nas margens do riacho. Foi quando sua esperança se renovou. Juliane, sem acreditar que aquilo era real, tocou o barco várias vezes para se certificar de que não era uma alucinação. E não era. Ao lado do barco, ela encontrou um galão de gasolina. Com uma coragem inimaginável, lembrou-se de que seu pai havia lhe ensinado que gasolina poderia matar as larvas nas feridas. Então, com toda a determinação que ainda restava, ela derramou o combustível nos ferimentos do braço infestado de larvas. A dor foi indescritível, mas as larvas começaram a sair. Juliane havia vencido mais uma batalha. No dia seguinte, exausta e com a saúde deteriorada, Juliane encontrou uma pequena cabana na floresta. Lá, ela finalmente se deitou para descansar. Na manhã seguinte, ela ouviu vozes. Eram trabalhadores florestais que haviam retornado à cabana. Quando a viram, mal podiam acreditar que ela era real. Eles chegaram a pensar que ela era uma figura mística, uma espécie de deusa das águas do folclore local. Afinal, era quase impossível imaginar alguém saindo vivo de uma tragédia como aquela. Depois que perceberam que Juliane era de fato uma sobrevivente de carne e osso, os homens cuidaram dela, alimentaram-na e, em seguida, organizaram seu resgate. Um piloto local foi chamado e levou Juliane de volta à civilização. Ela foi imediatamente internada em um hospital, onde finalmente reencontrou o pai. Os dois se abraçaram longamente, em lágrimas, sem conseguir dizer uma palavra sequer. Foi um reencontro emocionante, mas também carregado de tristeza. Juliane foi a única sobrevivente entre as 91 pessoas que estavam a bordo daquele voo. O destino foi cruel com sua mãe e todos os outros passageiros, mas de alguma forma, a selva havia poupado Juliane. No dia 12 de janeiro, as equipes de resgate finalmente encontraram os destroços e o corpo de sua mãe. Ela havia sobrevivido à queda, mas estava gravemente ferida e incapaz de se mover, o que acabou levando à sua morte dias depois. A história de Juliane Koepke é um exemplo inegável de resiliência e força. Não se trata apenas de sobreviver a um acidente de avião, mas de enfrentar a maior e mais temida floresta do planeta, e ainda assim, sair viva. Ela contou essa história em sua autobiografia, When I Fell from the Sky, e também foi tema do documentário Asas da Esperança, dirigido por Werner Herzog, que, curiosamente, também tinha uma ligação com o voo 508, pois deveria estar naquele avião, mas cancelou sua viagem no último minuto. A mensagem que fica dessa história é clara. O ser humano tem uma força interior gigantesca, uma vontade de viver que desafia qualquer expectativa. Juliane provou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a resiliência podem ser a luz que nos guia.